Olá, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já nos acompanha sabe que nós vamos passar agora 10 minutos com Deus, refletindo na palavra, examinando as escrituras, conhecendo uma nova história e, o melhor de tudo, aplicando na nossa vida. Isso mesmo, nós devemos ser ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra de Deus, porque o Senhor chama aqueles que ouvem e as praticam as suas palavras de bem-aventurado, né? De nada adianta nós termos conhecimento, nós termos sabedoria e nós não colocarmos ela em prática. A palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida, é o que eu falo todos os dias aqui. Tem palavras que eu gosto de deixar gravada, que eu gosto de repetir, para que a gente possa colocar no nosso coração, que foi o que eu fiz comigo mesma. Eu coloquei algo no meu coração a respeito da palavra de Deus e eu tenho a cada dia me esforçado, né, para que eu possa aprender um pouquinho mais e peço para que Deus me ajude a aplicar na minha vida. E é isso que eu desafio você hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Lá nós já temos mais de 100 vídeos disponíveis, todos de 10 minutos. São vídeos simples, práticos, que nós conseguimos aplicar na nossa vida. Hoje eu quero contar para vocês uma história que eu conheci também neste dia de hoje. Aliás, nesta manhãzinha, bem madrugadinha, quando o Senhor falava comigo a respeito dessa história. E está no livro de 1 Reis, e nós vamos ler o capítulo 21. É uma história um pouco longa, mas eu vou resumir ela para vocês. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 21. Você que está aí ouvindo, né, o vídeo, não consegue ter um tempo para ver, apenas ouve esse áudio, não tem problema, abre seu coração, porque o Senhor vai falar com você do mesmo jeito. Mas você que tem uma Bíblia, que quiser acompanhar junto, né, então vamos lá. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2, diz assim: Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha à minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bom aos teus olhos, te darei o valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe ficou desgostoso e indignado. Nós lemos até o 4. Agora nós vamos ler o versículo 8. Jezabel, esposa de Acabe, escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade aonde habitava Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoa um jejum e põe Nabote acima do povo. E pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, trazendo ele para fora e apedrejando até que morra. Versículo 11, na parte B, fizeram como Jezabel ordenou. E aqui, versículo 13, também na parte B, e levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu. Jezabel então disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, porque Nabote não vive mais, ele está morto. Olha só que história. Vamos até aqui por enquanto. Nabote é o nome de uma pessoa. Acabe era o rei. E ele queria comprar uma vinha. Essa história hoje falou muito ao meu coração, porque ontem nós aprendemos a respeito, né, da videira, a respeito dos ramos, aprendemos sobre o lavrador, que é Deus. Então, aqui, esta vinha falou muito comigo, por quê? Porque o Senhor me mostrou o valor que essa vinha tinha para este homem, Nabote. Acabe era o rei, queria comprar esta vinha que estava vizinha do seu terreno, mas Nabote disse: Guarda o Senhor para que eu não venda a herança dos meus pais. E então a esposa de Acabe fez toda uma trama, né? Toda uma emboscada para que ele viesse ser morto, para que então o rei pudesse ficar com a vinha. Aqui nós vemos a maldade do coração do homem, né? Que não é de hoje. Ela percorre até mesmo nos tempos da Bíblia, do Antigo Testamento. E aqui nós vemos também uma pessoa que não quis vender a sua vinha.
A vinha, ela representa na Bíblia o povo de Deus, né? Como nós aprendemos ontem. A vinha, ela representa o relacionamento do povo com Deus. Porque ontem nós aprendemos que o Senhor disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. E esses ramos, eles dão frutos. E o Senhor Deus é o lavrador. Então, a vinha, ela representa o relacionamento de Deus com o povo, né? E aqui, nesta passagem, Nabote não queria vender a sua vinha, porque era herança dos seus pais. Provavelmente, era algo que dali ele tirava algum valor, dali ele provavelmente tinha alguma renda que entrava a ele, porque a vinha, né, produzia os frutos e os frutos eram vendidos. E também deveria ter para ele muitos valores sentimentais, deveria ter naquela vinha muitos princípios, né? Nabote não morava mais naquela cidade, ele já morava em outro lugar, mas ele não quis vender e ele deixa claro que era herança dos pais dele. Quantos momentos bons ele não deve ter tido naquela vinha? Talvez com os pais, quando criança, quando jovem, né? Então ali era um lugar dele de princípios, de lembranças. E hoje a nossa vida não é diferente, né? A nossa vinha, que é o nosso relacionamento com Deus, é um lugar de princípios. É um lugar onde nós conhecemos o que Deus tem para nós e nós colocamos diante de Deus o que nós gostaríamos. Então, o nosso relacionamento com Deus, neste momento, é como se fosse essa vinha. E nós temos que lutar, nós temos que perseverar com o nosso relacionamento, assim como Nabote perseverou por essa vinha. Nabote, ele perdeu a sua vida. Ele perdeu a sua vida por conta desta vinha, tramaram contra ele. Mas essa história, ela não terminou somente assim. Se nós formos continuar lendo, a partir do versículo 17, então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta, desce para encontrar com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha que era de Nabote. E fala para ele, diz o seguinte: então diz o Senhor, porventura não matastes e tomaste a herança? Falastes mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E então disse Acabe a Elias, já me achastes inimigo? E disse ele, achei, porquanto vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Olha só, e aqui o Senhor, ele diz, eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posterioridade e arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e desamparado em Israel. Aqui o Senhor, ele foi em justiça a Nabote. Nabote já não estava mais vivo, ele tinha perdido a sua vida porque ele tinha guardado os seus princípios, as suas lembranças, aquilo que trazia recursos financeiros para ele, ele não queria vender. E através da maldade de um homem, veio a morte a ele. Mas Nabote, ele foi justificado por Deus. O Senhor, ele prometeu aqui que Acabe ia perder a sua vida, Jezabel também, a sua mulher, a qual tinha tramado junto com ele, e a sua posterioridade, ou seja, as suas gerações futuras. E agora eu quero fechar com vocês essa palavra. O nosso relacionamento com Deus é a nossa vinha. Nós precisamos guardá-lo, nós precisamos protegê-lo, nós precisamos mantê-lo para que nada venha nos roubar, para que o inimigo não venha tramar nada para tirar o nosso relacionamento de Deus. Aqui, Acabe, Jezabel e filhos de Belial, que eram homens maus, foram usados para destruir a vida de Nabote ou até mesmo roubar aquilo que ele tinha. E eu estou aqui para dizer para você hoje que você não venha permitir que Satanás venha roubar o que Deus tem para você. Que você venha diante de Deus, manter o seu relacionamento, a sua fé, a sua esperança, tudo aquilo que faz parte de um relacionamento com Deus, a confiança, tudo aquilo que Deus nos promete como herança, como promessa, nós não podemos negociar, nós não podemos entregar por valor nenhum, nem que seja melhor que te ofereçam. Porque o que Jesus conquistou para você naquela cruz não tem preço, foi um preço de sangue, de vida. E eu estou aqui para dizer hoje, para que você possa ser como Nabote. Ainda que você tenha que perder a sua vida, o Senhor, Ele é contigo.
E não importa o que se passa, porque nós vamos embora, mas as nossas gerações, elas continuam aqui nesta terra. E tanto o bem quanto o mal que nós fazemos, ele é levado de geração em geração. Então, que nós viemos hoje aprender com a história de Nabote, aquele que perseverou pela sua vinha, né, que era um lugar de lembrança, era um lugar de sustento, era o que ele tinha e ele não queria vender até o fim. Mas, mesmo o inimigo tendo tirado a sua vida, o Senhor foi com ele, o Senhor justificou ele e fez com que o sangue dele que foi derramado, né, não ficasse injustiçado, não houvesse injustiça. Nosso Deus, ele é um Deus fiel, está conosco. Nosso tempo é muito curto. Eu acho que eu faria hoje um vídeo de quase 40 minutos para vocês, de tanto que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, que você possa meditar na sua casa, que você venha entender essa história e que você possa perseverar, que você possa manter o seu relacionamento com Deus. Nada venha a ser entregue, você não venha entregar por nada. A Bíblia diz que aquele que perder sua vida por amor a Deus encontrará. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos perdendo, mas nós não estamos. Nós estamos ganhando. O reino de Deus, ele é diferente do mundo. Todas as coisas andam na contramão. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Eu te espero para o próximo vídeo. E não esquece, curte, compartilha, encaminha para alguém essa palavra para que possa abençoar a vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe e até mais.